Olá para todos, estamos gravando mais um vídeo de psicologia para o canal do YouTube. Recomendo que acessem o canal, se inscrevam para ter acesso aos demais vídeos já postados anteriormente e os que ainda serão postados. Também já deixar um aviso que para quem estiver acessando os vídeos do canal, a hora que chegar ao final da página, clique em carregar mais, porque realmente não aparecem todos os vídeos disponíveis. Já tem muito vídeo, então já nem cabe todos na primeira página e já tem uns próximo de 50 vídeos aí. Então estejam clicando em carregar mais aí para estar tendo acesso aos vídeos mais antigos, senão só vão ver os vídeos mais atuais e os antigos ficam perdidos. Enfim, neste vídeo vamos estar falando um pouco a respeito dos sonhos e da visão psicanalítica acerca dos sonhos. Existem sim outras abordagens psicológicas que também se utilizam dos sonhos e que consideram eles relevantes para a interpretação do paciente, porém, realmente, Dr. Sigmund Freud foi um dos campeões em estudar os sonhos. Ele próprio mantinha um diário dos seus sonhos, então, como fundador, aí, um dos principais pilares da psicanálise, apesar de a gente saber que ele não foi o primeiro a iniciar os estudos, mas ele foi quem mais produziu material acerca da psicanálise e é tido realmente como o pai da psicanálise, porque foi quem tomou para si a responsabilidade, quem conseguiu fazer com que a psicanálise deslanchasse de um modo mais significativo. Ele mantinha seu próprio diário de sonhos e ele realmente dava uma grande importância a esta questão dos sonhos. Então vamos falar dos sonhos a partir da perspectiva psicanalítica. Enfim, o que o sonho... Bom, primeira coisa eu quero deixar também destacado, se inscrevam no canal, claro, e depois de assistir ou até mesmo antes, se gostar do vídeo, clica no gostei. E principalmente, existem outros vídeos no canal sobre psicanálise. Então existe o desenvolvimento infantil a partir de Freud, que seria interessante estarem assistindo antes desse vídeo para entender o que são estruturas, o que é recalque, o que é inconsciente, porque eu não vou estar explicando novamente isso. Existe um também falando sobre inconsciente, existe um vídeo falando sobre estruturas no canal. Não vou estar explicando novamente porque estenderia muito o vídeo e seria desnecessário, já que já existem materiais anteriores no canal acerca dessas temáticas. Então, para quem já tem conhecimento na área de psicanálise, vai poder estar assistindo esse vídeo sem problema nenhum e não vai encontrar dificuldades em entender do que eu vou estar falando. Mas para quem não tem, seria interessante estar assistindo os outros vídeos mais introdutórios antes, porque aqui é um material um pouco mais avançado e dificulta a compreensão desse material para quem não tem entendimento nenhum ainda na área de psicanálise. Bom, a psicanálise então entende o inconsciente como o armazenamento de informações que são recalcadas. Como eu disse antes, eu não vou explicar o que é isso, porque já existem outros vídeos no canal explicando. Então quem não entende ainda o que é inconsciente, o que é recalque, acessa os outros vídeos sobre isso para estar assistindo. Para quem já entende, sabe que o recalque não permite que as informações venham da inconsciência para a consciência. Então, como que essas informações encontrarem uma forma de escapar, de burlar o recalque? Uma das formas seria através dos sonhos. E os sonhos realmente são muito importantes e vistos com um nível razoável de relevância dentro da psicanálise. Aí, como que é, no caso, realizada a interpretação desses sonhos? E aí até o próprio Dr. Sigmund Freud tem inclusive um livro de sua autoria, justamente intitulado Interpretação dos Sonhos, ou algo muito próximo disso. Então, como que é realizada a interpretação? Primeiro, dentro da psicologia, nós, os profissionais da área de psicologia, eu também me posiciono como um futuro profissional dessa área, nós não nos posicionamos de maneira a pressupor uma verdade sobre o paciente. Então, quando o paciente vai em busca da interpretação do seu sonho, relatando esse sonho para o psicólogo, não é o psicólogo quem vai dizer para ele o significado desse sonho. E isso é bem interessante, porque muitas pessoas acham que elas vão relatar o sonho e o psicólogo vai olhar para elas e dizer: esse sonho significa isso, isso e isso. Não. Nós não somos videntes, não somos cartomantes, não é a nossa função.
Não é assim que a psicologia trabalha e esse não é o trabalho do psicólogo. Não tenho nada contra aí quem acredita em videntes, em cartomantes, aí as crenças individuais devem ser respeitadas e é de direito de cada um. Mas o importante é destacar e saber que essa não é a função do psicólogo. Então o psicólogo ele não vai dizer para você ter o sonho significa isso, isso e isso. O que o psicólogo vai fazer? Vai trabalhar com o conteúdo que você está trazendo. Então, quando um paciente relata um sonho, a função do psicólogo primeiro, vai questionar o próprio paciente acerca desse sonho. Porque, em geral, o próprio paciente ele consegue dar a interpretação, ele só precisa de um empurrãozinho. Ele mesmo consegue dar a interpretação do sonho dele. Então, você vai perguntar o que esse sonho, você no caso agora falando como em relação ao psicólogo, o psicólogo vai perguntar para esse paciente o significado para ele, qual é a interpretação que ele dá acerca desse sonho. Geralmente a interpretação, isso o próprio Freud ele já trazia, que geralmente a interpretação do paciente é a mais correta. Então ele geralmente já vai dar uma interpretação bem próxima do que realmente é o significado para ele do sonho, até mesmo porque é ele quem está relatando. E isso realmente é bastante útil. Aí o que o psicólogo pode estar fazendo para auxiliar esse paciente? Por exemplo, estar questionando aspectos da vida dele que se assemelham ao sonho, situações as quais ele viveu nos dias anteriores, porque também a situação como nós estamos, a qual nós estamos vivendo e pela qual nós estamos passando, interfere diretamente no que sonhamos. Esse tipo de psicólogo ele pode estar questionando, por exemplo, qual o posicionamento que esse paciente tem em relação a esse sonho. Tudo isso traz material para a sessão. Então a utilidade do sonho dentro, principalmente da psicanálise, não é algo que deva ser questionado a partir da perspectiva se o sonho realmente significa aquilo ou não. Essas situações são irrelevantes. Porque o que ocorre? O importante é que a partir do momento que esse paciente está relatando esse sonho, está dando a própria interpretação, ele está trazendo conteúdo seu. E o importante dentro da psicanálise, de qualquer, na verdade, escola psicológica, mas falando a partir da perspectiva da psicanálise, que é onde eu tenho mais estudos, dentro da psicanálise, a visão principal, o que realmente faz com que uma terapia, uma psicoterapia seja lucrativa para o paciente, é justamente ele ter capacidade de trazer conteúdos a respeito dele para dentro da terapia. É difícil você trabalhar com um paciente que não traz conteúdo. Então é importantíssimo a produção de conteúdo acerca da vida dele. E aí a gente tem vários fatores de o paciente não trazer conteúdo. Tem inclusive um vídeo bem longo no canal, que é de 3 horas, que é sobre o caso Dora, que é fragmentos de análise de um caso de histeria, que é um dos livros também do Sigmund Freud. E nesse livro eu trago a análise, a leitura acerca de alguns trechos. Em um deles justamente eu trago a leitura acerca do que o Freud diz do paciente ter dificuldades em inibição de trazer conteúdo, seja motivado por vergonha, seja motivado pelo próprio esquecimento, inconsciente ou consciente, seja motivado por vários fatores, ou timidez, tudo mais. O paciente ele pode encontrar dificuldades em trazer conteúdo para a sessão. E sem conteúdo fica difícil de trabalhar. Então o que ocorre? O sonho, seja ele significando aquilo ou não significando, o paciente tendo ou não tendo sonhado aquilo realmente na noite dele, de qualquer modo, ele traz conteúdo para a sessão. E esse é o ponto valioso da questão do sonho. Trazer conteúdo para a sessão de psicoterapia. Inclusive, tem uma historinha falando em relação à veracidade do sonho. Também, obviamente, a maioria das coisas que eu respondo nos vídeos são coisas que na época que eu estava estudando, que eu tive aulas, que eu conversei com pessoas da área, eu questionei as respostas que eu trago. Então, eram dúvidas minhas e eu trago, expondo, porque imagino que também sejam dúvidas de outras pessoas. E caso quem assista o vídeo também tenha outras dúvidas que não sejam esclarecidas ao decorrer do vídeo, deixa ali na seção
perdão, me esqueci a palavra, mas deixa na seção de discussão dos vídeos, no próprio YouTube ali, deixa lá, eu gostaria de saber acerca de tal coisa, tal coisa ficou faltando no vídeo, e eu posso estar buscando informações e estar respondendo em forma de vídeos aí pra frente. Enfim, dando continuidade, uma das dúvidas que eu me questionei e que levantei essa questão para um outro aluno da área de psicologia, que estava e está em um ano muito adiantado ao meu e que tem um conhecimento muito amplo da área de psicanálise, eu questionei a ele, mas e se o paciente inventar um sonho? Como que eu vou saber se o paciente realmente sonhou aquilo ou não sonhou? Aí ele me trouxe, como sempre ele responde, e isso é uma das características que realmente eu tenho muito apreço na forma de ele explicar o conteúdo, porque ele realmente responde sempre com uma historinha do Freud. É freudiano declarado, assim como eu também sou freudiano declarado, e ele realmente sempre responde com uma historinha do Freud. E aí ele trouxe uma história onde o Freud atende um paciente, e um paciente que já estava a um decorrer do tempo aí já em tratamento com o Freud, e esse paciente, sabendo já da fama do Freud, o Freud já estava em uma época de destaque, onde era altamente respeitado, já tinha conquistado uma posição cômoda e confortável em relação à sua credibilidade. Aí esse paciente ele pensou, né, não ia perder perder a oportunidade de tirar uma lasca do Freud. Então, o que ele fez? Ele pensou, vou inventar um sonho. Vou inventar um sonho e contar para o Freud para ver o que ele vai me dizer acerca desse sonho. Né? Aí ele foi na sessão normal que estava marcada e foi exatamente o que ele fez. Ele começou a relatar o sonho para o Freud. Sonhei tal coisa essa noite com tal pessoa, a respeito de tal coisa, seja qual for o relato. Relatou todo o sonho para o Freud. E aí o Freud deu a sequência tal de interpretação, como é realizado dentro da psicanálise, deu a sequência de interpretação desse sonho desse paciente. Aí depois que o Freud fez toda a interpretação, o paciente olhou para ele e, nessa te peguei, né? Te enganei, porque eu não sonhei isso que eu te relatei. Aí o Freud olhou para ele, não, nessa você se enganou, porque você sonhou sim. Você pode não ter sonhado durante a tua noite, mas você sonhou aqui antes de me contar. E aí a gente vê realmente que é uma coisa bem interessante, porque é uma realidade. O que ocorre? Mesmo que o paciente ele relate um sonho que ele não tenha tido durante a noite dele, é algo que está na cabeça dele. Ele só pode relatar o que está dentro da mente dele. Ele não pode inventar um sonho que ele não conhece, que não existe na mente dele. Ele precisa formar esse sonho dentro da mente dele para ele poder estar relatando para o terapeuta. Para ele formar esse sonho, ele vai formar a partir de conteúdos que ele tem de vida. Ou seja, indiferente se ele sonhou à noite ou não, quando ele está relatando um sonho, ele está relatando coisas da vida dele. Sendo assim, não faz diferença se o sonho é verídico ou não. Porque de qualquer modo esse sonho vai trazer conteúdos da vida dele, vai expor as informações dele e vai ser possível de uma interpretação, mesmo que ele tenha inventado, porque não deixa de ser um sonho. Inclusive me vem muito na mente um desenho, um clássico desenho, sobre um fantástico mundo de um personagem. Quem teve uma infância aí mais antiga como a minha provavelmente sabe do que eu estou falando. Um personagem de desenho animado que ele fantasiava, todo o desenho era uma fantasia dele, então mostrava-se a realidade, o que realmente estava acontecendo e o que ele fantasiava, que era totalmente distinto da realidade, uma coisa totalmente aérea. E o título do desenho, eu não vou falar o título inteiro por questões de direitos, realmente eu gosto de evitar dor de cabeça para não passar raiva sem necessidade. Então é fantástico alguma coisa. Fantástico mundo de alguma coisa. Quem tem uma infância um pouco mais antiga sabe já na hora do que eu estou falando. E naquele desenho, já me vem aquele desenho na mente quando eu falo sobre essa história do Freud.
porque realmente a gente vê a partir daquele desenho que os sonhos do personagem desse desenho animado eram sonhos com conteúdos da vida dele. Então ele fantasiava, sim, a realidade, não era o que realmente estava acontecendo, mas de qualquer modo, tudo que ele fantasiava eram coisas que ele gostaria que acontecesse, eram coisas que faziam parte dele. E isso já nos leva a entender também que, indiferente se o paciente está relatando um sonho que ocorreu durante a sua noite ou um sonho que aconteceu 5 minutos antes dele contar, é um sonho. Então, nesse caso, eu trago o desenho animado como exemplo, porque nesse caso, realmente esse personagem do desenho animado, ele sonhava. Só que ele não sonhava dormindo, ele sonhava enquanto as coisas estavam acontecendo, ele estava vivendo aquilo e ao mesmo tempo sonhando que aquilo era uma coisa totalmente diferente. E aí a gente entende que o sonho não é a noite. Não é à toa que nós dizemos que nós temos sonhos de vida. Porque o sonho não é simplesmente aquilo que você vivencia na tua noite. O fato de você inventar uma história também é um sonho. Então é totalmente passível de interpretação e é totalmente útil dentro da terapia. Não faz diferença se aquele sonho aconteceu durante a sua noite ou aconteceu 5 minutos antes de você entrar dentro do consultório do terapeuta. Ainda assim, todo sonho relatado é possível ser interpretado e vai ter utilidade para a terapia. E aí, como eu falei anteriormente, essa é a perspectiva, os sonhos a partir da perspectiva da psicanálise, que é a área que eu tenho mais conhecimento e um pouco mais de estudo, não que eu seja bom na área e tenha um grande conhecimento, mas dentro das áreas que eu tenho conhecimento, essa é que eu tenho mais conhecimento. Eu estudei também sonhos dentro da área cognitiva. A área da cognitiva, sim, interpreta sonhos, consegue trabalhar com esse conteúdo. Muitos da área cognitiva defendem que é um conteúdo importantíssimo e muito útil de ser trabalhado e que muitos profissionais perdem a chance de trabalhar isso por falta de conhecimento. Eu, enquanto estava sendo atendido por uma profissional da área de psicologia cognitiva, eu levei conteúdos de sonhos para ela e tiveram certa utilidade. Então, realmente, o sonho é um artifício bem bacana de estar sendo trabalhado dentro da psicologia. E muitas vezes, como o próprio Freud dizia, um charuto é só um charuto. Então, muitas vezes, um sonho também não significa muita coisa. É uma coisa simplesmente que você viveu no dia anterior e aquilo ficou na tua cabeça. Ou, mesmo assim, se formos analisar, também tem um significado. Afinal, para algo ficar na tua cabeça, para algo te marcar, é porque teve um nível de importância no seu dia anterior. Mas, enfim, é necessário também que se entenda, e naquela leitura que eu faço acerca do caso Dora, tem bem claro o próprio Freud trazendo isso, que é necessário que se entenda e que não se espere que em toda terapia o sonho vá ter o mesmo peso. Então, existem alguns que vai ter mais peso, outras menos. Enfim, por aqui, por esse assunto, creio que no momento seja o suficiente. Estejam se inscrevendo no canal, porque principalmente acerca dos sonhos eu pretendo sim postar outros vídeos, no mínimo mais um acerca dos próprios sonhos da Dora, que na leitura do livro eu deixo de fora os sonhos, porque a leitura já ficou com 3 horas, então eu não ia dar conta de fazer realmente mais a leitura dos sonhos. E se for para fazer vídeo quebrado, eu prefiro então fazer 2 vídeos distintos e não um sequência do outro. Então eu vou trazer sim um outro vídeo ainda em relação à leitura de sonhos, à interpretação de sonhos. Então, se você gostou dessa temática, apreciou, quer saber mais a respeito, se inscreve no canal. Aí embaixo tem um botãozinho vermelho. Se olhar, tem o ícone do canal, tem o meu nome, e do lado tem um botãozinho vermelho que conta o número de inscritos e tem inscreva-se. Inscrevam-se no canal, que você vai estar recebendo por e-mail, pelo próprio YouTube, você vai estar recebendo notícias de quando eu lançar um novo vídeo, e pode ser que o vídeo seja na área de sonhos, então você vai estar recebendo também o assunto ali sobre o que é o vídeo. Se for do interesse, você já tem condições de estar assistindo. Clique no gostei para destacar o vídeo e ajudar a gente também a estar dando mais destaque a esse material. Lembrando que a finalidade do canal é expor, deixar disponível ao maior número de pessoas possível conteúdo.
Então a ideia realmente desse canal do YouTube é exclusivamente estar disponibilizando o máximo de conteúdo possível para atingir o máximo de público. Então quanto mais puder estar ajudando a divulgar o canal e o material, você não vai estar perdendo nada e vai estar me ajudando no meu objetivo, que é realmente estar expondo material intelectual, e vai estar ajudando outras pessoas que estejam precisando desse material. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.